que é a glória? A glória é a paz da consciência, o sabor de viver a dimensão da existência sem conflito. A glória é amar. Assim, pontificaram as academias no mundo inteiro, reunindo há milênios homens de todas as tendências, pensadores, filósofos e filólogos, gênios matemáticos e físicos, químicos e biólogos, pesquisadores, teólogos e teósofos, teoretas, poetas e geômetras. Em França, para onde as atenções se voltaram a partir do meado do século XVII, tivemos um Richelieu, um Fénelon, um Perrault, um Racine, um La Fontaine, e Victor Hugo, Anatole France e Paul Valéry. A casa de Voltaire e de Laplace brilhou para a humanidade nos céus da Europa. Em nosso meio, em nossos céus, fulguraram estrelas de todas as luzes, sendo a de quinta grandeza Machado de Assis, o maior romancista das Américas. Euclides da Cunha, orgulho de nossa raça, Clóvis Bevilacqua, jurista e exegeta dos mais producentes, Carlos Gomes, na música nacionalista, e Victor Meirelles na figura expressiva. Sem embargo, não é difícil se entender de que as academias, sociologicamente, refletem no espelho a própria arrumação da sociedade do seu tempo. Desta forma, o que é, senhores, a Academia de Letras de Jesus Santana, senão o reflexo do seu tempo? Pensamos o que aparece grande é a tarefa de fazer grande o próprio nome de Feira de Santana. A Academia deve, por isso mesmo, senhores, ser perpétua, tal como foi o propósito da francesa, para, assim, resguardar indelevelmente a nossa cultura e as nossas memórias, já que nós somos passageiros e transitórios no trem da vida, que corre no trilho do mundo. Devemos, sim, ter orgulho da nossa casa, pois é o berço dos nossos sonhos intelectuais, ouça-se do estudo. Se nos deixáramos, porém, embeber de vaidades e empátias. Como fazê-lo? Amando-a, pondo-a acima de nossas individualidades, fazendo dela o nosso santuário, o nosso templo, o nosso túmulo. O grau do nosso amor deve de ser o mais elevado e perfeito. Daí a razão de dizer que o intelectual deve ser imortal. Imortal porque o Marquinhos Carneiro não morreu, para o que sonhou e produziu. Um Antônio Lopes, poeta de valor nacional, cuja glória só a posteridade avaliará, também não morreu. Ele, de certo, viveu a glória sem tê-la percebido. Está vivo, contudo, na memória de nossa terra. Digo minha terra, porque a tenho ex-corte. Sou filho de Santo Estevão, o mesmo Estevão que nasceu na Hungria, onde lá estive, e a mesma pequenina Santo Estevão dos meus 8 anos, montado em jumento, correndo nas campinas, tomando banho nas minações, no salgado, lugar doce, bucólico e aprazível, ou comendo e deliciando com as frutas saborosas que vinham à feira livre de sábado, e que nós as comprávamos ou as roubávamos dos incautos madeiros que vinham de São Felipe, nas sextas-feiras escuras do saudoso e velho mercado de minha pacata cidade. Reservar-me-ei as memórias quando estiver de descer. Estou falando de homem e não de menino que fui. Muito embora já madura estou para esta vida de ilusões, deseos, esperanças, truques e surpresas, que não muito me assustam, desde quando no dizer de minha docíssima mãe, Estela Gomes, razão de ser poeta, a renda, a seda e o viludo, vê a morte e acaba tudo. Mas a morte, certamente está se falando de morte material, que a matéria é destrutível, mas não da morte espiritual, que esta não existe. Eu sei de que minha mãe estava falando, certamente com o ensinamento de que não nos devemos deixar enganar com as coisas furtivas da vida, materiais
e perecíveis. Ensinou-nos ela, a todos os 8 filhos carnais e a tantos outros espirituais que ela teve em seu derredor. Meus filhos, firme em frente com o pensamento em suas mentes. Antes de morrer carnalmente, nos disse em futuro: nunca tive medo da morte. Sempre acreditei na vida eterna. Gravei o que Nolo disse e fiz-lhe o epitáfio, que se encontra em sua tumba. Minha mãe era também poetisa, tendo o privilégio de ter nascido na terra do poeta maior da África atual. Muitos acadêmicos a ouviram recitar. Era uma declamadora de voz melíflua e suave. Conviveu conosco em oportunidades raras no início de nossa academia. No Engenho Velho, nesta urbe, subiu ao palco e recitou exultante, porque ela descobriu não ter medo da morte. Vislumbrou, sem dúvida, em sua senilidade, porém consciente, apesar de 10 vezes ter sido acometida de acidente vascular cerebral e ter sido submetida à cirurgia do corpo de Safena aos 71 anos, que não se morre para a vida eterna. Se ela não adentrou ao átrio desta casa para fazer-se imortal, de certo que a sua imortalidade está íncita na grandeza de sua existência, toda coroada de felicidade. A certeza de ter cumprido sua missão eterna. Meu caro confrade Antônio Moreira Ferreira, minhas senhoras e meus senhores, a cadeira a ser ocupada de número 3, a partir de agora, pertenceu ao poeta Alberto Alves Boaventura, parente do padre Ovídio Alves de São Boaventura, ambos filhos desta terra. Tem como patrono Cristóvão Barreto, cuja vida merece as atenções desta academia pela sua trajetória luminosa de poeta inspirado. Pois bem, esses homens não morreram. José Gerson Lordelo, que eu fiz, inclusive, constar, após ter retardadamente tido conhecimento da sua morte, ele também não morreu pelo que produziu sua morte. Anacleto Carvalho, poeta inspiradíssimo, legou-nos a grandeza dos seus versos, mesclados de parnasianismo e simbolismo. A academia tem a obrigação de editá-lo. Divaldo da Silva Piton, historiador emérito, autor refinado da literatura clássica, poeta estilista, amante da pintura e da música, intelectual de relevo que presidiu a esta casa, tendo falecido na condição de presidente. Levava a cultura a sério. Divaldo figuraria induvidosamente em qualquer academia do país. Tenho certeza disso. Ele está vivo. Agora, para a nossa felicidade, Antônio Moreira senta-se como novel comprado na academia onde Alberto ocupou a cadeira número 3. Bafejado pelos sopros do Deus amor, a quem evoca em suas reflexões, cujo mérito maior que se lhe pertence, raríssimo, aliás, de fazer burilar ao mesmo tempo o verso com a filosofia existencialista. Prima facie, uma dádiva, é a sua aquisição para esta casa. Filho emérito desta terra de Santana, de uma família das mais dignas, foi o seu progenitor um comerciante e industrial do ramo de bebidas nesta feira sempre comercial. Homem de temperamento político, que encaminhou a todos os filhos com educação exemplar, caprichoso, de elevado conceito moral, amigo, despreendido, como são os sertanejos, pai de família exemplar, quem não ouviu falar na pessoa própria e boa de Chiquinho do Morro? Muitos, é claro, e ainda tantos são os que o conhecem de nome, sendo Francisco Ferreira perpetuado na memória dessa cidade, que ele tanto amou, onde viu o desenvolvimento dos seus filhos,
que tiveram filhos brilhantes e inteligentes, trazendo o progresso para a nossa terra. A despeito do baluarte Modesto Ferreira de Cerqueira, seu neto, que o homenageou com a Galeria Chico do Morro Center, a Avenida Getúlio Vargas, afável e generosa também é Dona Zilda Moreira Ferreira, mãe do Empossando, mulher tenaz, símbolo de mãe extenuada, dócil, que trouxe ao mundo, em seu ventre sagrado, outros filhos queridos, pessoas de alto relevo social e cultural, dentre as quais a inteligente e dedicada senhora Dona Zildete Ferreira de Cerqueira, esposa do próspero empresário Modesto Cerqueira, homem modesto até no nome, orgulho de seus filhos queridos, Modezinho, Pedro e Nova Cerqueira. Irmãos primos de minha esposa, Cátia Maria Ferreira Gomes, sobrinha do acadêmico Antônio Moreira Ferreira. Dona Dete, coração generoso e bom, religiosa completa, sempre voltada à prática do bem, merecendo, portanto, o nosso reconhecimento. Dona de um português clássico, que é coisa escassa em nossos dias. Todos os familiares do nosso homenageado poeta, Dona Alta, Dona Iris, Dona Tete, herdaram a palavra de honra do patriarca da família. Dona Valmires, prematuramente falecida, mãe carnal de minha esposa, era uma poetisa fantástica e excelente, cuja produção vi com meus olhos e pude avaliar o grau de inteligência, podendo se comparar com uma Cecília Meirelles. Que clã sadio e inteligente, poder-se-á dizer, sem medo, que, onde houver um Ferreira de Cerqueira, certamente estarão presentes a honradez e o progresso. Esta é a razão do meu orgulho especial, fazer a saudação para um homem de raízes plantadas umbilicalmente à beira de Santana, onde nasceu e cresceu gostando dela. Fiz-lhe o prefácio do seu livro, Confissões de um Velho Careta, onde ele evoca a saudade da terra amada e onde expressei meu contentamento, tendo realizado um comentário, não sei se digno e à altura do livro, cuja leitura recomendo a todos. Disse naquela oportunidade que aprendi com o poeta, com sua experiência, com sua reflexão e filosofia. É verdade. Agora, posso dizê-lo sem hesitação. A academia está hoje mais rica, recebendo em seus quadros um homem da envergadura moral, social e cultural do jornalista Antônio Moreira Ferreira. Daqueles jornalistas preocupados com os fatos e que terão de ser contados na versão lídima, mas com entusiasmo e brilho literário. Do ofício exercido com elegância, assemelhando-se ao verdadeiro padre dos tempos da dimensão. Tinha que contagiar multidões. Dazinho, como nos é conhecido na antiguidade, sacode aos leitores, fazendo-os vibrar. Recebamos-lo, pois, ao jornalista e o advogado, que obteve sua provisão pela sua inteligência, tendo advogado com sucesso em várias cidades, nas áreas do direito civil e penal, inclusive defendendo no tribunal do júri, com sapiência, fazendo-se respeitá-lo. Recebamos-lo com calor, porquanto honrar-nos-á com sua bênção. A festa hoje é sua roeira. Você que pensou no século avançado, com a concepção idealista do progresso, há 30 anos, vejam, ouçam só os meus, venha nos ajudar a fazer aquele Santana sempre querida, respeitada e orgulho de todos os brasileiros, que eles são hóspedes e
viram-na crescer, tornando-se filhos emprestados desta terra abençoada de Santa Maria. Amo-a e a quero ver progredir. No Parlamento Federal, brilhou nas comissões parlamentares do inquérito, quando por lá passou, o grande e fraterno filho desta terra, Noide Ferreira de Cerqueira. Seu sobrinho, Miraldo Gomes, caladinho, da vontade, não é excesso de irmandade. Miraldo Gomes assinou com o gato a Constituição Nacional. Elegou o nome da feira ao lado de baluarte e liderança política em conteste do grande patriota Francisco Cruz. Tantos outros a enalteceram neste plano político. José da Silva Falcão ama a feira porque ama o seu povo. Falta-nos uma série, senhores, desta casa, como mobiliário. A nossa casa já foi declarada de utilidade pública municipal. Está em tramitação para sê-lo no plano estadual. Com gente que a ame, que respeite, que a venere, falaremos refugir no cenário nacional. Você, Lajetinho, tratamento mais íntimo que eu permito usar é ductil e tenaz como a pedra do lajeiro. Sertanejo de cepa, que empolgou o Rio de Janeiro com o seu êxito, com a sua disciplina patriótica, lutando em favor do Brasil, é peça fundamental para o crescimento, a pompa e a respeitabilidade desta casa de cultura. A festa é sua e é da Feira de Santana. Bom, foi Pasteur, bacteriologista francês, todo mundo sabe, quem asseverou, creio invencivelmente, que a ciência e a paz triunfarão sobre a ignorância e a guerra, para que os povos se entendam sempre no sentido de construir, nunca no de destruir. Este é o nosso sonho. Os sonhos dos poetas, almejando uma manhã de paz para toda a humanidade. Muito obrigado, muito obrigado. Eu peço que fiquemos de pé para ouvir o juramento do nosso confrade, secretário, jornalista Antônio Moreira. Eu peço que aproxime da mesa para o juramento. Por favor, prometo respeitar e seguir os estatutos e o regimento interno da nossa Academia de Letras, bem como conviver pacífica e fraternalmente com os meus confrades, honrar as letras, as ciências e artes, a educação e a cultura como um todo, visando engrandecer cada vez mais este polo regional de intelectuais e abnegados, trazendo sugestões, estudos e trabalhos, por amor à feira e pelo bem do Brasil. Seja bem-vindo, Moreira. Quero convidar a dona Célia, digníssima esposa de Antônio Moreira, para que possa colocar o colar acadêmico do nosso confrade. Antônio Moreira Ferreira. Excelentíssimo senhor presidente da Academia de Letras de Feira de Santana,
excelentíssimas autoridades presentes e representadas, nobres confreiras e confrades, minhas senhoras, meus senhores. O coração é como candeia, se está vazio se apaga, se está cheio alumeia. Esta não é uma citação erudita, clássica e célebre, daquelas que são evocadas em eventos culturais para um auditório de distinta intelectualidade, como este que aqui se encontra. Mas é a essência de um poema do saudoso Catulo da Paixão Cearense e bem traduz o estado d'alma de uma pessoa que tem um coração cheio de amor, transbordante de alegria e de felicidade. E é assim que me sinto ao apresentar-me à porta de entrada da memória desta cidade, representada por sua guardiã maior, a Academia de Letras de Feira de Santana. Há em mim uma satisfação imensurável, um prazer incontido e uma alegria indescritível em alinhar-me à vanguarda da cultura feirense, ao lado desses abnegados e valorosos artesãos das letras que compõem esta confraria. Senhores e senhoras, não é o motivo de levar-me à destacada posição de acadêmico que nutre o meu prazer e alimenta a minha alegria. O que me envaidece e robustece a minha felicidade é a oportunidade que se me apresenta de participar desse trabalho sério e profundo que a Academia desenvolve em favor da cultura desta terra que me serviu de berço. Sinto-me hoje como filho pródigo da parábola evangélica. Depois de esbanjar a mocidade mundo afora, volto ao lar, na convivência aconchegante deste jornalismo que congrega a elite cultural no majestoso coração da princesa. Volto em matéria, porque o meu pensamento sempre esteve aqui, viajando nas asas douradas da recordação sobre o afetuoso comando da saudade. Sim, senhoras e senhores, sou o eterno saudosista que está sempre a evocar o passado comigo, que envolve a minha longa infância, aqui vivida e sempre revivida. Nos momentos de meditação, vejo-me naquela provinciana Feira de Santana de 3 ruas principais: direita, do meio, de cima e de baixo, e Senhor dos Passos. Com seu enorme e livre campo do gado, onde se destacavam 2 gigantescas e seculares gameleiras, e sobre a sombra das quais uma grande cruz simbolizava o local onde foi enforcado o famigerado núcleo da feira. Aquela cidade, cujo leste do núcleo central terminava ao fundo da prefeitura, onde batuquei na então Bacatela, nas proximidades da primeira indústria feirense, a fábrica Leão do Norte, do saudoso Paulo da Costa Lima. Os limites do norte estavam também nas ladeiras do Minadouro e na Gé. O oeste não ia além da Rua da Aurora, enquanto o núcleo sul terminava na Igreja Matriz, onde se situavam a casa paroquial, a velha estação ferroviária e o Largo do Fiado. Além dessas fronteiras estavam, respectivamente, a Queimadinha, o Sobradinho, o Ponto Central e a Boa Viagem, esta começando 100 metros à esquerda do nosso querido Museu Regional. O alto do Cruzeiro, ladeado pelo Tanque da Nação e Calumbri, se distanciava muito da poeirenta Rua da Aurora. Os Olhos d'Água, onde nasceu a cidade, era o subúrbio mais próximo e também o mais festeiro e fechado do círculo. Recordo com saudades e gratidão aqueles mestres que me guiaram na educação e cultura. Professoras Margarida Brito e Emengardo Oliveira do Primário. Doutores Gastão Guimarães, Lorival
Padre Mário Pessoa, Regina Vital, Alda Marques, Esmeralda Brito, Sidônia Junqueira, Judite Petra e a professora. Então, sob a direção do Dr. Miguel Ribeiro, na inesquecível Escola Normal Rural de Feira de Santana. Revivo em cores nítidas as tradicionais festas daquela pequenina Feira de Santana. A da padroeira era mais longa, a melhor, e envolvia todas as camadas sociais da cidade com as 3 filarmônicas, 25 de março, Vitória e Oteco, comandando a alegria em suas efusivas retretas. As festas juninas poderiam ser consideradas as festas da confraternização local, pois todas as casas, desde aquelas dos mais abastados às dos mais humildes, abriam suas portas e ofereciam amplas mesas com bebidas e comidas típicas a todos os visitantes. Naquelas festas havia uma particularidade. Os patriarcas ficavam em casa para receber os visitantes, enquanto os jovens saíam em blocos para as visitas, quase sempre munidos de fogo e artifício. O carnaval era outra festa que exigia a participação de toda a comunidade, onde os 2 cordões carnavalescos, Melindrosas e Filhos do Sol, dividiam a opinião dos foliões. Os bailes, que inicialmente eram realizados na sede dos grupos femininos, ao passar do tempo, foram transferidos para as filarmônicas. E atualmente já nem existe mais carnaval. Ele morreu no último quartel da década de 30 para dar lugar a Micael. A festa natalina tinha o seu ponto alto na Missa do Galo, celebrada mais cedo nos distritos, e, à meia-noite, na matriz local, onde havia a tradicional quermesse, as doceiras com seus tabuleiros de roupas enfeitados e ainda as barracas de bebidas com as inesquecíveis gasosas. Havia ainda festas de queima de Judas, passeios coletivos promovidos pela Filarmônica para a vizinha cidade de Cachoeira, via ferroviária.